Estela coloca em prática um plano arriscado para desmascarar Zuma de uma vez por todas, enquanto Candinho finge cair na armadilha da vilã para virar o jogo contra ela. Ao mesmo tempo, uma descoberta bombástica liga a misteriosa baronesa a um passado que todos acreditavam estar enterrado: Sandra. Ernesto começa a se enrolar. Samir corre perigo e Dita pode ter a chave para a liberdade. Será que o plano de Estela vai funcionar? E Zuma? Vai cair na própria armadilha ao lado de Sandra? Já clique no botão de gostei e no final do vídeo dê uma nota de 0 a 10 para o que irá acontecer com Zuma e Sandra, que enfrentarão o pior castigo de todos. Em frente ao orfanato Casa dos Anjos, Estela permanece imóvel, observando cada movimento atrás do portão. O olhar atento, o semblante tenso, as mãos entrelaçadas na bolsa, como quem tenta conter a própria indignação. Ela vê Zuma sair com Samir, segurando o menino pelo braço com um sorriso forçado demais para ser verdadeiro. Samir olha para trás, procurando algo ou alguém. Estela aperta os olhos, desconfiada. Até quando você vai usar essa criança como troféu, Zuma? Murmura para si, com a voz embargada de revolta. Assim que a megera dobra a esquina, Estela não perde tempo. Entra decidida no orfanato e segue direto para a cozinha. O barulho das panelas denuncia a presença de Zenaide, que mexe uma panela com movimentos automáticos, mas o rosto carrega preocupação. Estela se aproxima devagar, mas sem rodeios. Você acha certo o que a Zuma está fazendo, Zenaide? Dispara, firme, deixar o Samir sem ir para a escola? Impedir que ele veja o próprio pai? Zenaide se assusta, quase derruba a colher. Ela olha para a porta, certificando-se de que ninguém escuta. Estela, a senhorita sabe que eu não posso me meter nessas coisas. Aqui eu sou apenas uma serviçal. A dona do orfanato é a dona Zuma. Estela cruza os braços, arqueando uma sobrancelha com leve sarcasmo. Serviçal não é sinônimo de cega, Zenaide. A empregada engole seco. O silêncio pesa. Ela abaixa o fogo do fogão como quem tenta ganhar tempo. Eu não disse que acho certo, só disse que não posso opinar. Mas está opinando agora. Rebate Estela, perspicaz. Zenaide suspira, vencida pela própria consciência. Que não é certo, não é mesmo. O menino vive trancado, não pode brincar como as outras crianças, não pode estudar direito. E toda vez que fala no pai, a patroinha muda de assunto. Estela se aproxima mais, com o olhar atento, quase investigativo. Ela está obcecada. Está sim, confirma Zenaide, agora num sussurro. E isso é o que mais me assusta, porque com as outras crianças ela nunca foi assim. Nunca. O Samir é diferente. É como se fosse um prêmio. Estela fecha os punhos, indignada. Depois que o Candinho não quis nada com ela, enlouqueceu de vez. Agora quer destruir ele e a Dita de qualquer jeito, e está usando o menino para isso. Zenaide olha para Estela com certo medo, mas também com cumplicidade. Você fala isso com tanta certeza, porque eu conheço o tipo. Zuma não ama, ela possui, e quando não consegue o que quer, ela ataca. O clima fica denso. Zenaide se aproxima um pouco mais, como quem decide atravessar uma linha perigosa. Tem coisa aí que a você nem imagina. Estela percebe. Ali, diante dela, está a primeira rachadura na muralha de Zuma. O tom de voz muda. Fica mais estratégico, mais calculado. Você sabe muito, Zenaide. Sabe que o Samir ama o pai. Sabe que o Candinho sofre. A pergunta é: vai continuar só mexendo panela ou vai ajudar a fazer justiça? A empregada se inquieta. Olha, enfermeirinha, você está me colocando numa encruzilhada. Não. Quem fez isso foi a sua patroa. Eu só estou oferecendo saída. Zenaide olha novamente para a porta. O medo é visível, mas a indignação começa a falar mais alto. A patroinha nunca foi flor que se cheire.
Pegou a guarda do Samir não foi por amor, não. Foi para se aproximar do Candinho, para casar com ele e ficar com o dinheiro dele. Stella mantém o rosto sério, mas por dentro vibra. Então é isso. E não para por aí, continua Zenaide, agora tomada por uma coragem inesperada. Ela deu um jeito de colocar a Dita na cadeia. Disse que era para proteger o menino, mas a verdade é que queria tirar qualquer obstáculo do caminho. Sem Dita, o Candinho ficava mais vulnerável, mais fácil de manipular. Stella respira fundo, assimilando cada palavra. Isso é muito grave, Zenaide. Muito grave. Eu sei. E tenho medo. Porque se ela desconfia que eu falei alguma coisa, Stella segura as mãos da empregada, firme. Eu não vou deixar nada acontecer com você. Mas precisamos ser inteligentes. Como provar que ela só quer a guarda do Samir por interesse? Zenaide hesita por alguns segundos. Então, um leve sorriso irônico surge em seu rosto. A patroinha tem um defeito maior que a ambição. Ela gosta de se gabar. Gosta de dizer que venceu. Quando acha que ninguém pode derrubá-la, ela fala demais. Stella inclina a cabeça, interessada. Então é vaidosa e descuidada. Se pegar ela desprevenida, achando que ganhou a guerra, ela confessa. Tenho certeza. Os olhos de Stella brilham com determinação. Desprevenida, repete, pensativa. Talvez seja exatamente isso que precisamos. Dar a ela a ilusão de vitória. Zenaide arregala os olhos, desconfiada. O que você está pensando em fazer? Stella esboça um sorriso contido, estratégico. Ainda não sei todos os detalhes. Mas uma coisa eu sei. Cobra só se enrosca sozinha quando acredita que já deu o bote final. O silêncio volta a tomar conta da cozinha. Só se escuta o leve borbulhar da panela esquecida no fogão. E naquele instante, enquanto Zenaide percebe que cruzou um caminho sem volta, Stella sai dali com a certeza de que encontrou a primeira peça para derrubar Zulma. A guerra começou e desta vez a megera pode ter falado demais antes mesmo de perceber. Stella deixa o Casa dos Anjos com os pensamentos em ebulição. O que Zenaide revelou não sai da sua cabeça. Cada palavra ecoa como uma peça se encaixando num quebra-cabeça perigoso. Pegar desprevenida, murmura, caminhando apressada pela rua. Mas como fazer a Zulma baixar a guarda? Ela para por um instante na praça, respira fundo e fecha os olhos. A imagem de Zulma sorrindo com arrogância surge em sua mente. A vaidade, a necessidade de humilhar, a obsessão por vencer. Ela não resiste a um palco, e muito menos a uma plateia derrotada. É com essa certeza que Stella decide ir direto para a cadeia. Precisa falar com Dita imediatamente. Na cela, Dita está sentada no catre, abatida, mas mantém a postura firme de quem já enfrentou palcos e tempestades. Ao ver Stella, seus olhos brilham, misto de alívio e dor. Ah, Stella, que bom ver um rosto amigo nesse lugar, diz, levantando-se para abraçá-la. Você acredita que a cobra da Zulma veio aqui só para tripudiar de mim? Stella franze o senho, indignada. Ela teve essa coragem? Dita solta um riso nervoso, carregado de mágoa. Teve. Riu da minha cara. Disse que eu vou mofar aqui enquanto ela vai ficar com o Candinho e com o Samir. Falou como se já tivesse vestido o vestido de noiva. Stella estreita os olhos. Algo se acende ali. Ela falou isso com todas as letras? Com todas. E ainda fez questão de dizer que eu perdi. Que ela sempre vence. O silêncio paira por um segundo. Então, de repente, Stella endireita a postura. É isso. Dita se assusta. Isso o que, mulher? Stella segura os ombros da cantora, firme, quase vibrando. Eu sei como te tirar daqui. Sei como fazer a Zulma cair na própria armadilha. Os olhos de Dita se enchem de esperança, mas também de desconfiança. Não me diga que você vai tentar alguma loucura. Loucura não, estratégia.
Fala logo, Stella, insiste Dita, ansiosa. Stella respira fundo antes de revelar. Nós vamos fazer a Zuma acreditar que venceu. Você vai fingir que se deu por derrotada. Vai baixar a cabeça. Vai dizer que aceita perder o Candinho e o Samir. Dita arregala os olhos. Eu? Fingir que desisti? A Zuma vai achar que eu enlouqueci. Ela não vai achar nada. Ela vai adorar. Rebate Stella, com um leve sarcasmo. E enquanto você finge fraqueza, eu vou convencer o Candinho a pedir a Zuma em casamento. Dita dá um passo para trás. Casamento? Você quer matar o homem do coração? Justamente porque ela acredita que o Candinho é um troféu. Se ele se ajoelhar, a Zuma vai se sentir invencível. E quando ela se sente invencível, ela fala demais. Dita começa a entender, mas ainda hesita. Você acha mesmo que ela vai confessar alguma coisa só porque está se achando vitoriosa? Stella sorri, segura de si. Zenaide me contou que a Zuma tem um vício pior que a ambição. Ela gosta de se gabar, gosta de contar vantagem. Se achar que não corre risco nenhum, vai despejar tudo, cada armação, cada mentira. Dita cruza os braços, desconfiada. Mas e depois? Ela confessar para mim não adianta nada. Vai ser minha palavra contra a dela. E você sabe como a justiça tem sido cega quando se trata daquela mulher. Stella inclina a cabeça, calculista. É aí que entra a parte mais importante. Nós vamos precisar de uma ajudinha especial. De quem? Pergunta Dita, desconfiada. Do delegado. Dita arregala os olhos. Você está falando sério? Seríssimo. Ele está do nosso lado, mas precisa de prova concreta. Sem isso, não pode fazer nada. A lei ainda favorece a Zuma, mas se tivermos uma confissão gravada, o jogo vira. Dita começa a andar de um lado para o outro na cela. E como você pretende gravar isso? Colocando uma orquestra escondida aqui dentro? Stella se aproxima e fala em tom conspiratório. O delegado vai se esconder debaixo da cama enquanto você conversa com ela, com um gravador. Dita fica em silêncio por alguns segundos, e então solta uma risada incrédula. Debaixo da cama? Isso parece coisa de teatro mambembe. E desde quando a nossa vida deixou de ser um espetáculo? Rebate Stella com ironia. A diferença é que, dessa vez, o aplauso final vai ser seu. Dita para de rir. A ideia começa a fazer sentido. Se ela achar que eu estou derrotada, vai querer esfregar na minha cara cada passo que deu para me destruir. Exatamente. E o delegado, ouvindo tudo, vai sair debaixo da cama com as provas nas mãos. Dita respira fundo. O medo ainda existe, mas agora divide espaço com algo mais forte: esperança. Se isso der errado, eu fico aqui para sempre. Stella segura seu rosto com carinho. Se isso der errado, eu fico aqui com você até provar sua inocência. Mas não vai dar errado, porque a Zuma vai cometer o erro que sempre comete: subestimar a gente. Dita finalmente sorri. Então vamos dar a ela o maior palco da vida dela e assistir de camarote a própria queda. As duas se abraçam, cúmplices. E enquanto Stella deixa a cadeia decidida a colocar o plano em prática, ela sequer imagina que essa estratégia não só vai libertar Dita, mas também abrir caminho para desmascarar outro segredo ainda maior. Porque quando uma cobra começa a falar demais, outras máscaras também podem cair. Stella sai da delegacia com o passo apressado e o coração acelerado. A conversa com Dita ainda ecoa na sua mente. O plano é arriscado, ousado, mas possível. Ela precisa encontrar Candinho quanto antes. Se ele aceitar fingir esse casamento, a Zuma cai feio, murmura para si, determinada. Mas, ao atravessar a praça central da cidade, algo chama sua atenção. Do outro lado, caminhando com pose altiva e exageradamente elegante, está a baronesa de Champs, acompanhada de Ernesto,
o inseparável bigodinho de postura bajuladora. Estela diminui o passo, observando com estranheza. O que essa baronesa está fazendo por aqui de novo? A mulher caminha com aquele sotaque carregado e gestos teatrais, como se estivesse desfilando num salão europeu em plena praça do interior. Ernesto fala animado, rindo alto demais para alguém que vive à sombra dos outros. De repente, um pequeno acidente acontece. O vento sopra mais forte. O chapéu de Ernesto balança e, num movimento desajeitado, o acessório se enrosca no cabelo da baronesa. O que acontece em seguida faz o mundo de Estela parar por um segundo. A peruca se desloca. Não cai totalmente, mas levanta o suficiente para revelar fios loiros, vivos, brilhantes, completamente diferentes do cabelo escuro que a baronesa exibe com tanto orgulho. A baronesa leva a mão à cabeça, visivelmente nervosa, e rapidamente ajeita a peruca no lugar, forçando um riso dissimulado. Ora, Ernesto, cuidado com esse seu chapéu estabanado. Quase arranca meus cabelos, diz ela, tentando manter a compostura. Ernesto, sem perceber a gravidade do momento, ri. Perdão, baronesa. Foi o vento, juro. Mas Estela não ri. Ela leva a mão à boca, chocada. Mas o que foi isso? Sussurra, atônita. A baronesa, loira? Seu olhar se estreita. A mente começa a trabalhar rápido demais. Ela usa peruca? Mas por quê? E esses fios loiros? Eu conheço esse tom. A imagem surge como um relâmpago. Sandra, o sorriso venenoso, o olhar frio, as madeixas loiras que um dia foram marca registrada. Estela dá um passo para trás, sentindo um arrepio percorrer a espinha. Não, não pode ser. A Sandra está morta. Todo mundo sabe disso. Mas a dúvida já foi plantada. E Estela não é mulher de ignorar intuição. Do outro lado da praça, a baronesa volta a caminhar com elegância forçada, mas agora seus gestos parecem ligeiramente tensos. Ela ajeita o chapéu, confere discretamente o reflexo na vitrine de uma loja e lança um olhar rápido ao redor, como se temesse ter sido observada. Estela percebe o nervosismo. Ela ficou inquieta. Quem não deve, não teme. Comenta, desconfiada. Ernesto continua falando sem parar, completamente alheio. A fábrica do Candinho está cada vez pior. Parece que ele perdeu tudo mesmo. A baronesa sorri de canto, um sorriso frio que Estela reconheceria em qualquer lugar. Algumas quedas são deliciosas de assistir, responde ela com um leve sarcasmo. O coração de Estela dispara. Aquela entonação, aquela maldade contida, é familiar demais. Esse jeito de falar, essa crueldade, murmura, parece tanto com... Ela fecha os olhos por um instante. Não, isso é loucura. Sandra morreu. Eu vi o sofrimento de todo mundo. Não pode ser ela. Mesmo assim, a pulga atrás da orelha não vai embora. Estela pensa em atravessar a praça e seguir os dois discretamente. Perguntar, confrontar, arrancar aquela peruca ali mesmo. Mas então lembra do que é mais urgente. Não, agora não. Primeiro Azuma, primeiro tirar a dita da cadeia. Ela respira fundo, tentando organizar as prioridades. Se eu estiver certa sobre a baronesa, isso pode mudar tudo. Mas sem provas, vou parecer uma louca. Do outro lado, a falsa baronesa lança mais um olhar ao redor, como se confirmasse que ninguém percebeu o deslize. Depois, segue caminhando com Ernesto, recuperando a postura altiva. Estela observa até os dois desaparecerem na esquina. Se você tem algo a esconder, eu vou descobrir. Nem que seja a última coisa que eu faça. Mas, decidida a não se dispersar, ela ajusta a bolsa no ombro e retoma o caminho. Antes de tudo, preciso falar com o Candinho. Ele precisa saber do plano. Depois, eu volto para você, baronesa. E enquanto Estela se afasta,
Dividida entre duas suspeitas explosivas, a cidade segue aparentemente tranquila. Mal sabem todos que, em poucas horas, não será apenas uma cobra que estará prestes a ser desmascarada, mas talvez um fantasma do passado que nunca esteve realmente morto. A casa de Candinho está silenciosa demais. Sem o relinchar animado de Policarpo no quintal, sem as gargalhadas de Samir correndo pelos cômodos, sem o canto afinado de Dita ecoando pela cozinha, o lugar parece vazio, quase sem alma. Candinho está sentado à mesa, o chapéu jogado de lado, o olhar perdido. Ele suspira fundo, como quem carrega o peso do mundo nas costas. Oh, vida! Que judiaria! Resmunga, coçando a cabeça. Eu tinha tudo, e agora não tenho nada. É nesse momento que Stella bate a porta e entra, decidida. Ela observa a cena com compaixão, mas também com firmeza. Não há tempo para fraquezas. Candinho? Ele levanta o olhar devagar, os olhos marejados. Stella, eu tô sofrendo por demais. Eu perdi todo mundo que eu amo neste mundo. Primeiro a Dita, depois o Samir e até meu Policarpo sumiu. Parece castigo. A voz dele embarga. Ele tenta manter a postura, mas é impossível esconder a tristeza. Stella se aproxima, coloca a mão no ombro dele e fala com convicção. Perdeu, mas vai recuperar. E eu não tô falando isso da boca para fora, não. Eu vim direto da cadeia. Fui visitar a Dita. E fui porque descobri uma forma de tirar ela de lá e provar de uma vez por todas que o Samir é realmente seu filho e que a Zulma é uma farsante. Candinho praticamente salta da cadeira, os olhos brilhando pela primeira vez em dias. Mas como assim, Stella? Você descobriu? Fala logo, criatura. Que jeito é esse de eu trazer minha Dita para casa e meu fio para os meus braços? Stella respira fundo, calculando cada palavra. Nós vamos dar corda à cobra. Só assim o tombo dela vai ser grande. Candinho franze a testa, desconfiado. Eu não tô entendendo nadinha. Que cobra? A Zulma, Candinho. Depois do que a Zenaide me contou e da visita venenosa que ela fez a Dita na cadeia, eu não tenho mais dúvida nenhuma. A Zulma gosta de se gabar. Ela sente prazer em humilhar. E é justamente isso que vai fazer ela cair. Candinho cruza os braços, atento. Você tá dizendo que ela vai se entregar sozinha? Aquela lá é esperta que nem raposa. Stella sorri de leve, quase sarcástica. Esperta sim, mas arrogante demais. E gente arrogante comete erro quando acha que já venceu. Ela então revela o ponto central do plano. Você vai procurar a Zulma e fingir que quer se casar com ela. O silêncio que se instala é quase cômico. Candinho arregala os olhos, como se tivesse ouvido o maior absurdo do mundo. Casar? Com aquela megera? Arreégua, Stella. Nem de mentira isso desce fácil. Stella mantém a firmeza, apesar da reação exagerada dele. Eu sei que é difícil, mas precisamos fazer ela acreditar que conseguiu tudo o que queria. Você, o dinheiro e o Samir. Com a Dita fingindo que se deu por vencida, a Zulma vai até a cadeia tripudiar de novo. E é aí que ela vai acabar confessando os crimes. Candinho anda de um lado para o outro, inquieto. Vai ser difícil por demais fingir que eu quero me casar com aquela cobra venenosa, mas se é para salvar a Dita, eu finjo. Eu faço qualquer coisa. Ele para diante de Stella, decidido. Eu engulo seco, eu sorrio para ela, eu até ajoelho se for preciso. Mas é só teatro. Meu coração tem dona. Stella sorri, satisfeita com a coragem dele. Candinho, tomado por um novo ânimo, a abraça com força. Se a gente conseguir tirar a Dita da cadeia e fazer o Samir voltar para os meus braços, só vai faltar eu resgatar o Policarpo, meu melhor amigo. Aí sim minha vida volta para os trilhos. Stella o observa com um olhar diferente, mais cauteloso. Olha, algo me diz que talvez a gente consiga isso também.
Candinho se afasta um pouco, curioso. Você tá falando sério? Ou tá querendo me dar mais esperança para depois eu cair do cavalo? Ela abaixa a voz, olhando ao redor como se as paredes pudessem ouvir. Eu vou te contar uma coisa, mas não comenta com ninguém. Ninguém mesmo. Candinho se aproxima, quase conspirador. Prometo que nem pro vento eu conto. Estela respira fundo. Eu vi a baronesa sem a peruca. Candinho pisca, confuso. Sem a quê? Peruca. O cabelo dela se enroscou no chapéu do Ernesto e por baixo daquele cabelo escuro tinha fios loiros, muito loiros. Candinho arregala os olhos. Mas a baronesa não é toda elegante, cheia dos mistérios? Estela continua, desconfiada. Aquela roupa exagerada, aquele jeito afetado e talvez até aquele tampão no olho podem ser só disfarces. Eu posso estar enganada, posso estar ficando maluca, mas algo me diz que a baronesa não é quem diz ser. E se eu estiver certa, ela faz uma pausa dramática. Você não vai recuperar só o Policarpo. Pode recuperar também a sua fábrica de biscoitos. Candinho fica boquiaberto. Você está dizendo que essa baronesa tem dedo na minha ruína? Eu ainda não tenho prova, só uma suspeita. Mas aquele cabelo loiro me trouxe lembranças e não foram boas. Candinho coça o queixo, pensativo. Se for quem eu estou pensando, isso é coisa grande, Estela. Grande demais. Ela assente. E por isso mesmo a gente vai com calma. Primeiro a Dita, depois o Samir. A baronesa é um problema para depois. Candinho respira fundo, agora com os olhos cheios de determinação, não mais de tristeza. Então tá combinado. Eu vou procurar a Zulma ainda hoje. Vou fingir que tô arrependido, que quero formar família com ela. Mas por dentro eu vou estar contando os minutos para ver ela cair. Estela aperta a mão dele. Seja convincente, mas não exagere. Zulma é desconfiada. Se perceber qualquer falsidade, pode mudar o jogo. Ele dá um meio sorriso. De falsidade ela entende. Eu só vou copiar o estilo. Estela ri discretamente. Cuidado para não virar ator profissional, Candinho. O clima na casa muda completamente. Onde antes havia desalento, agora existe estratégia. Mas enquanto os dois traçam os próximos passos, nenhum deles imagina que estão mexendo com forças ainda maiores do que pensam. E que, muito em breve, máscaras começarão a cair, algumas por orgulho, outras por descuido. Decidido a levar o plano até as últimas consequências, Candinho sai da própria casa com um brilho diferente no olhar. Não é alegria pura, é determinação misturada com nervosismo. Ele sabe que está prestes a representar o papel mais difícil da sua vida. Sem perder tempo, ele segue até a delegacia. O delegado está organizando alguns papéis quando vê o caipira entrar, chapéu nas mãos, expressão séria. Uai, Candinho, o que foi agora? Veio se entregar por roubar meu sossego? Brinca o delegado, tentando aliviar o clima. Candinho força um meio sorriso. Seu delegado, eu vim aqui para pedir uma coisa grande, grande e apertada, mas é a única saída para salvar a Dita e provar que o Samir é meu filho. O delegado ergue as sobrancelhas, já desconfiado. Quando você começa assim, eu já sei que vem problema. Fala logo. Candinho respira fundo e explica cada detalhe do plano. O falso pedido de casamento, a visita provocada à cadeia, a possível confissão de Zulma, diante de uma Dita aparentemente derrotada, e o papel crucial do delegado. Quando Candinho termina, o delegado cruza os braços, balançando a cabeça em negativa. Você quer que eu me esconda debaixo da cama de uma cela? De uma cela, Candinho. Eu sou autoridade. Mas é por uma boa causa, seu delegado, insiste o caipira, quase implorando. Você vai ouvir com seus próprios ouvidos a Zulma confessar tudo. Ela é cheia de orgulho, vai querer esfregar na cara da Dita que venceu. O delegado suspira, claramente dividido. Isso é pouco ortodoxo, para não dizer ridículo.
Se alguém descobre que eu estava enfiado debaixo de uma cama, minha reputação vai pro ralo. Candinho se aproxima, sincero. Eu gosto muito do senhor, seu delegado. E sei que o senhor gosta da justiça. Eu e a Dita estamos sendo injustiçados. O Samir é meu filho que a Zuma roubou de mim. O delegado observa o brilho emocionado nos olhos dele. A convicção é real. Depois de alguns segundos de silêncio, ele cede. Eu gosto muito de você, Candinho. E acredito que tanto você quanto a Dita Ribeiro estão sendo injustiçados nessa história. Então, eu vou aceitar. Vou me esconder debaixo da cama e gravar a confissão da Zuma. Candinho abre um sorriso largo e abraça o delegado sem cerimônia. Ah, mas o senhor não vai se arrepender. Vai ver que a Dita e eu estamos dizendo a verdade. O delegado tenta manter a pose séria, mas não consegue evitar um leve sorriso. Só espero que essa cobra realmente morda a própria língua. Depois de acertar os últimos detalhes do plano, Candinho respira fundo diante do portão da Casa dos Anjos. Ele aperta o chapéu contra o peito, ensaiando mentalmente cada palavra. Não pode errar. Não pode deixar transparecer o nojo que sente. É pela Dita, é pelo meu fio, murmura, criando coragem. Ele entra. Assim que atravessa o jardim, Samir surge na porta, os olhos brilhando. Pai. O menino dispara em direção a ele, pequeno furacão de alegria. Candinho abre os braços, emocionado, quase esquecendo que está ali em missão. Mas antes que o abraço aconteça, Zuma aparece como uma sombra fria e segura o garoto pelo braço com firmeza calculada. Zenaide, leve o Samir para o quarto. Eu preciso ter uma conversa séria com o Candinho. A ordem sai doce demais, o que só torna tudo mais venenoso. Samir começa a chorar. Eu só quero abraçar meu pai. Candinho sente o coração apertar, mas mantém a encenação. Ele se agacha um pouco, forçando serenidade. Vá lá, meu filho. Vai lá que tudo vai se resolver, eu prometo. Confia no pai. Zenaide leva o menino, lançando um olhar rápido para Candinho. Um olhar que mistura esperança e receio. Quando ficam sozinhos, o clima muda. Zuma cruza os braços, postura rígida, olhar afiado. Eu já te disse, Candinho, que para frequentar a Casa dos Anjos, você precisa de autorização. Não pode ficar entrando aqui sem permissão. O Samir é meu filho e eu não vou deixar que o leve de novo. Ela fala pausadamente, como quem saboreia cada palavra. Candinho abaixa o olhar, aparentemente humilde. Mas eu não quero levar o Samir. Ele faz uma pausa estratégica. Quer dizer, não quero levar ele sozinho. Zuma franze a testa. Sozinho? Pergunta, desconfiada. Candinho suspira, como se estivesse admitindo algo difícil. Eu passei esses dias pensando muito, e cheguei numa conclusão que talvez eu devia ter chegado antes. Você criou o Samir, deu carinho, deu teto, deu tudo. Talvez você mereça essa guarda. Zuma o encara, surpresa com a mudança de discurso. Continue. Estou curiosa para ouvir essa nova versão da sua história. Ele ergue os olhos, com um brilho quase arrependido. Mas eu também sou pai, e isso ninguém tira de mim. Então eu pensei, se o problema é a gente ficar brigando pelo menino, por que não parar de brigar? Zuma descruza os braços lentamente, agora atenta, mas ainda desconfiada. E o que você sugere? Uma trégua? Candinho leva a mão ao bolso com certa solenidade. Eu sugiro união. Ele tira uma pequena caixinha. O gesto é simples, mas calculado. Ao abrir, o anel reluz sob a luz da sala. É por isso que eu vim aqui pedir para você casar comigo. Vamos criar o Samir juntos. Eu e você. Casa comigo, Zuma. O silêncio que se instala é quase palpável. Zuma dá 2 passos para trás, cambaleando levemente até o sofá. Isso é alguma brincadeira de mau gosto? Não é brincadeira, não.
Ela estreita os olhos, fria novamente. Você está dizendo isso só para eu retirar a acusação contra a Dita, não está? E depois correr atrás dela feito um cachorro arrependido? Eu não sou tola, Candinho. O caipira finge indignação contida. Você acha mesmo que eu viria aqui me humilhar desse jeito por causa dela? Zuma mantém o olhar fixo, analisando cada expressão. Candinho então solta a frase mais difícil da sua vida. A verdade é que talvez seja até bom a Dita passar um tempo atrás das grades. Se ela não tivesse aparecido, eu e você já estava feliz faz tempo. Eu demorei para entender, mas é você que eu quero. É com você que eu quero formar uma família. Não com ela. A vilã tenta manter a postura firme, mas o ego começa a falar mais alto. Ela se levanta devagar. Você demorou bastante para perceber isso, responde, com um leve sarcasmo. Homem caipira é meio lerdo mesmo, mas quando aprende, aprende direito. Ele se aproxima, encurtando a distância. Zuma hesita por um segundo o suficiente para demonstrar que ainda há dúvida, mas não recua. Sem dar espaço para novos questionamentos, Candinho segura o rosto dela e a beija com intensidade inesperada. Zuma arregala os olhos no primeiro instante, surpresa, mas logo corresponde, envolvendo, completamente rendida à ideia de vitória. Quando o beijo termina, ela respira fundo, emocionada e triunfante. Eu aceito, Candinho. Isso é tudo o que eu sempre quis. Tudo. Eu aceito me casar com você. Seremos ótimos pais para o Samir. Ela segura o rosto dele, quase apaixonada. Você finalmente enxergou quem sempre esteve ao seu lado. Por dentro, Candinho luta contra o impulso de se afastar, mas sustenta o sorriso. Então deixe eu ver meu fio. Ele precisa saber que agora vai ter uma família de verdade. Com o coração derretido, Zuma faz um gesto generoso. Pode ir. Ele está no quarto. Candinho entra e fecha a porta. Samir corre até ele. Pai, o que está acontecendo? Você vai casar com ela mesmo? Candinho se ajoelha, segurando o rosto do menino. É de mentirinha, meu filho. É só pra gente pegar ela no pulo. O delegado vai ouvir tudo. A Dita vai sair da cadeia e você vai voltar para casa. Samir arregala os olhos. Cúmplice. É tipo quando a gente brinca de espião? Isso mesmo. Mas precisa ser segredo. O menino sorri, animado. Minutos depois, os dois voltam para a sala. Zuma os observa com expectativa. Samir olha para ela e, fingindo naturalidade, diz: talvez isso seja mesmo o melhor. A gente vai formar uma família. Zuma leva a mão ao peito, emocionada. Está vendo, Candinho? Até o menino entende. Ela acredita piamente que venceu, que conquistou o homem, o filho e o futuro. Mal sabe ela que, ao aceitar aquele anel, acabou de selar a própria armadilha. Enquanto o plano de Candinho segue seu curso na Casa dos Anjos, outra engrenagem começa a girar silenciosa, estratégica e perigosa. Na cadeia, o delegado caminha de um lado para o outro dentro da cela de Dita, segurando um pequeno gravador nas mãos. Ele olha para o aparelho como se fosse um explosivo prestes a detonar. Eu só espero que esteja fazendo a coisa certa, murmura, respirando fundo. Dita, sentada na cama simples da cela, mantém o olhar firme, apesar da tensão evidente. Eu tenho certeza que vai dar tudo certo, seu delegado. Aquela cobra vai confessar o que fez. A Zuma não resiste à própria arrogância. O delegado se abaixa com certa dificuldade e começa a posicionar o gravador debaixo da cama, escondendo-o entre as ripas de madeira. Se alguém me perguntar o que eu estava fazendo agachado aqui, eu vou dizer que foi dor na coluna, porque o que não pode acontecer é essa mulher desconfiar. Dita sorri de leve, mesmo nervosa. Ela vai vir cheia de orgulho, vai querer me ver derrotada. Eu vou fingir que perdi. Vou dizer que aceito que o Candinho fique com ela. A Zuma não vai resistir à tentação de contar tudo. O delegado se levanta, limpando as mãos. Você precisa ser convincente. Se exagerar, ela percebe.
Aquela mulher é venenosa, mas não é burra. Dita respira fundo. Eu já dividi palco com gente falsa demais. Sei muito bem como fingir uma derrota. O delegado a encara por um instante, admirado pela coragem dela. Então vamos torcer para que a soberba dela seja maior que a inteligência. Ele sai da cela, deixando Dita sozinha com seus pensamentos e com a esperança de que aquela seja a última noite atrás das grades. Ao mesmo tempo, do outro lado da cidade, Stella não consegue afastar a imagem da baronesa sem peruca da cabeça. Aqueles fios loiros continuam queimando na memória dela como uma pista impossível de ignorar. Determinada, ela entra no quarto de Annabella e pega a câmera fotográfica da filha. Enquanto a Dita arranca a confissão da Zulma, eu vou arrancar a máscara dessa baronesa, seja ela quem for. Ela segue até a casa de Ernesto, onde a baronesa também está hospedada. A residência é discreta, mas com toques exagerados de luxo improvisado, exatamente o tipo de cenário que combina com alguém que quer parecer o que não é. Escondida atrás de uma árvore no quintal, Stella observa quando a baronesa chega acompanhada de Ernesto. Boa noite, minha baronesa, diz Ernesto bajulador, abrindo a porta. Ah, Ernesto, você é um querido. Pelo menos alguém nessa cidade sabe reconhecer a minha grandeza. O tom afetado ainda está lá, mas algo muda assim que eles entram na casa. Stella se aproxima silenciosamente de uma janela lateral, posicionando-se atrás da cortina semiaberta. Ela segura a câmera com firmeza, pronta. Dentro da sala, assim que a porta se fecha, a postura da baronesa se transforma. O sotaque carregado desaparece como mágica. A voz se torna firme, fria, conhecida. Ah, como é bom ver o Candinho sofrer. Ele está sendo castigado exatamente da forma que eu queria. Stella prende a respiração. Ernesto ri, cúmplice. Em seguida, a mulher leva as mãos à cabeça e, sem cerimônia, arranca a peruca escura. Os cabelos loiros caem livres sobre os ombros. Depois, retira o tapa-olho, revelando o rosto completo. Stella quase deixa a câmera cair. Não, não é possível. Lá está ela, Sandra, viva, fria, sorrindo. Perdeu o grande amor, perdeu o filho, perdeu a fábrica e até aquele burro insuportável, continua Sandra, caminhando pela sala. Finalmente a minha vingança está sendo feita. Ele achou que podia me enganar, me descartar, agora está pagando centavo por centavo. Ernesto se aproxima, curioso. E se descobrirem que você está viva? Não acha que está dando muito mole? Sandra solta uma gargalhada seca. Descobrir? Ninguém desconfia da refinada baronesa de Champs. Eles acreditam no que vem. E eu sou uma excelente atriz. Do lado de fora, Stella sente o sangue ferver. Sem perder tempo, ela começa a tirar várias fotografias através da fresta da janela. Sandra rindo ao falar da vingança. Essa lacraia, sussurra Stella, indignada. A Sandra não morreu. Ela enganou todo mundo. Dentro da casa, Sandra continua. O melhor de tudo é que ele nunca vai imaginar que sou eu por trás da ruína dele. Ele vai casar com a cobra errada, confiar na pessoa errada, e quando perceber, não terá mais nada. Stella sente um arrepio. Ela não pode ficar impune. Não pode. Ela tira mais algumas fotos, garantindo que as provas estejam claras. O coração bate acelerado, mas a mente está lúcida. Com isso nas mãos, a farsa acaba. De repente, um barulho dentro da casa faz Ernesto olhar em direção à janela. Stella se abaixa rapidamente, prendendo a respiração. Você ouviu isso? Pergunta ele. Sandra revira os olhos. Deve ser o vento, ou algum gato curioso. Essa cidade só tem isso mesmo. Stella aproveita o descuido e se afasta silenciosamente do local. Assim que ganha distância segura, começa a correr. Todos precisam saber disso.
Candinho precisa saber. A Dita precisa saber. O delegado precisa saber. Ela aperta a câmera contra o peito, como se segurasse a própria arma da justiça. Sandra está viva, e agora eu tenho como provar. Enquanto, na cadeia, Zuma se prepara para fazer sua visita triunfal e na Casa dos Anjos acredita que conquistou o amor de Candinho, outra verdade ainda maior está prestes a explodir. E dessa vez, não será apenas uma cobra que cairá. Na delegacia, o clima é de tensão silenciosa. Dita está sentada na cama estreita da cela, olhando para o nada, ensaiando mentalmente cada palavra que precisa dizer. Do lado de fora, o delegado observa pelo corredor, atento a qualquer movimentação. De repente, o som inconfundível de saltos ecoa pelo chão frio. Zuma surge na entrada da delegacia com um sorriso satisfeito nos lábios, vestida de elegância forçada e arrogância verdadeira. Vim fazer uma visita à detenta Dita Ribeiro. Afinal, acho que ela merece saber das novidades. O delegado, ao avistar, lá de longe, arregala levemente os olhos e murmura: "É agora." Sem perder tempo, ele caminha apressado até a cela de Dita. Ela chegou. Lembre-se, nada de exageros. Ele se abaixa com certo esforço, entrando debaixo da cama estreita da cela. "Se eu sair daqui com dor na coluna, você me deve um favor eterno, ouviu?" sussurra, ligando o gravador. Dita quase sorri, mas se controla. Vai dar certo, seu delegado. Poucos segundos depois, Zuma entra na delegacia. Um policial já instruído faz um cumprimento rápido. "Pode conversar. Vou precisar me ausentar por alguns minutos." "Claro, fique tranquilo. Não tenho medo de uma cantora derrotada", responde Zuma, com ironia. A porta da cela se abre. Zuma entra lentamente, analisando Dita de cima a baixo. Então, ainda se acostumando com o ambiente, Dita mantém a cabeça baixa, fingindo abatimento. "Você conseguiu o que queria, Zuma. Parabéns." A vilã sorri com deleite. "Eu venci, Dita. Eu venci, e você perdeu. O Samir e o Candinho agora são meus. E você vai apodrecer nessa cadeia." Dita suspira, encenando rendição. "Você foi mais esperta do que eu. Eu admito. Não posso negar. Conseguiu o que queria, e eu não posso fazer mais nada." Zuma dá uma gargalhada seca. "Ah, como é bom ouvir isso! Você finalmente reconhecendo a minha superioridade." Ela começa a andar de um lado para o outro dentro da cela, completamente convencida de que está sozinha com sua rival derrotada. "Você acha que foi fácil? Enganar a juíza? Fazer todo mundo acreditar que o Samir não é filho do Candinho?" Debaixo da cama, o delegado prende a respiração. Zuma continua, agora completamente entregue ao próprio orgulho. "Eu tive muito trabalho para conseguir chegar onde cheguei. Desde o dia em que peguei aquele menino, eu sabia que ele seria a chave para tudo." Dita ergue o olhar com falsa curiosidade. "Você planejou tudo, desde o começo?" "Claro!" responde Zuma, com desdém. "Usei cada oportunidade, cada brecha. Manipulei documentos, inventei histórias, convenci a juíza de que Candinho era irresponsável. E ainda fiz parecer que você era uma ameaça." Ela ri novamente. "Ah, e o orfanato? Você acha mesmo que eu faço aquilo por caridade? Eu uso aquelas crianças quando preciso sensibilizar alguém. Uma lágrima aqui, um discurso ali, funciona sempre." Dita aperta os punhos discretamente, mas mantém a atuação. "E a acusação contra mim?" Zuma ergue o queixo, orgulhosa. "Uma obra-prima. Bastou plantar as provas certas, mexer uns pauzinhos e pronto, você caiu direitinho." Ela se inclina para mais perto de Dita. "E o Candinho?" "Ah, aquele foi o mais fácil. Homem ingênuo é o tipo mais simples de manipular." Dita provoca, fingindo mágoa. "Ele nunca te amou de verdade."
Zuma sorri com frieza. Amor? Eu nunca precisei de amor. Eu precisei de controle. Até aquela poçãozinha ridícula ajudou a embaralhar a cabeça dele uma vez, o suficiente para eu ganhar tempo. Debaixo da cama, o delegado arregala os olhos. Zuma continua, completamente cega pela vaidade. Se você fosse mais esperta, teria ganhado, Dita. Mas você não passa de uma caipira pata-choca que achou que podia competir comigo. É nesse momento que algo muda. Dita começa a rir. Primeiro baixo, depois mais alto, depois incontrolável. Zuma recua, irritada. Do que você está rindo, estrupício? Perdeu o juízo de vez? Dita levanta o rosto, agora sem qualquer sinal de derrota. Os olhos brilham. Estou rindo do seu fim, Zuma. Porque agora, quem vai apodrecer aqui é você. Zuma empalidece. Você enlouqueceu? Antes que possa reagir, o delegado surge debaixo da cama, ajeitando o paletó amassado. Não, dona Zuma. Ela está mais lúcida do que nunca, e eu ouvi cada palavra. Está tudo gravado. Ele ergue o gravador. O sorriso de Zuma desaparece. Isso é ilegal. Você não pode. Posso, sim. E você acaba de confessar fraude processual, manipulação de provas, falso testemunho e mais uma lista considerável de crimes. Zuma tenta correr para a porta da cela, mas 2 policiais já estão posicionados no corredor. Isso é uma armação! Ela me provocou! Eu só estava brincando! Dita cruza os braços, firme. Brincando de destruir vidas? O delegado se aproxima. Dona Zuma, a senhora está presa. Ela começa a se debater. Vocês não podem fazer isso comigo. Eu sou respeitada. Eu sou a dona da Casa dos Anjos. Por enquanto. Porque a investigação sobre o uso indevido das crianças também vai começar. Zuma olha para Dita com ódio puro. Isso não vai ficar assim. Dita responde. Serena. Não mesmo. Vai ficar melhor. Muito melhor. Algemada, Zuma é levada pelo corredor da delegacia, gritando e tentando manter a pose que já desmoronou. Dentro da cela, Dita fecha os olhos por um instante, emocionada. O delegado olha para ela, com um meio sorriso cansado. A soberba sempre derruba os arrogantes. E, naquela noite, a cobra finalmente mordeu a própria língua. Mas a noite ainda guarda mais surpresas. No meio da movimentação, passos apressados ecoam na entrada da delegacia. Estela surge ofegante, segurando a câmera contra o peito e um envelope de fotos na mão. O rosto dela está vermelho, misto de revolta e triunfo. Seu delegado! Seu delegado! O homem se vira, ainda administrando a prisão de Zuma. O que foi agora, Estela? Hoje parece que resolveram confessar todos os pecados da cidade de uma vez só. Ela estende as fotos com firmeza. Olha isso e prepare-se. O delegado pega as imagens e começa a analisá-las. Seu semblante muda rapidamente de confusão para puro espanto. Eu não acredito. Ele vira outra foto. E outra. A baronesa de Champs. É a Sandra? Estela confirma com a cabeça, quase indignada por ter que repetir o óbvio. Eu vi com meus próprios olhos. Ela tirou a peruca, o tapa-olho, mudou até o sotaque. Está viva, escondida, planejando vingança contra o Candinho. O delegado quase deixa as fotos caírem. Isso é grave demais. Forjar a própria morte, assumir identidade falsa. Ele ergue a voz, chamando os policiais. Quero uma viatura na casa de Ernesto agora. A falsa baronesa precisa ser presa imediatamente. Zuma, ouvindo tudo de dentro da cela, arregala os olhos. Sandra, viva? Murmura, atônita. Então ela também estava me enganando? Dita cruza os braços. Irônica. Parece que você não era a única atriz talentosa nessa cidade. Minutos depois, a movimentação toma conta da rua onde Sandra está hospedada. A porta da casa,
é aberta bruscamente pelos policiais. Ernesto quase desmaia ao ver a autoridade invadindo o local. Mas o que significa isso? Ele gagueja. Sandra surge na sala, ainda vestida como baronesa, postura altiva. Que ousadia é essa? Eu exijo respeito. O delegado entra logo atrás, segurando as fotografias. Respeito se dá a quem merece. Ou devo chamar, lá pelo nome verdadeiro, Sandra? O sorriso dela vacila por um segundo, mas logo retorna, dissimulado. Não sei do que está falando. Está delirando. Estela entra atrás, determinada. Delirando? Então explica isso aqui. Ela mostra as fotos para todos. Sandra tenta manter a farsa. Montagem. Truque barato. Estela não perde tempo. Num movimento rápido, avança e segura firme a peruca da falsa baronesa. Então vamos acabar com o teatro de uma vez. E puxa, a peruca cai no chão, revelando os cabelos loiros que não deixam margem para dúvidas. Um murmúrio percorre os presentes. Impossível! Sussurra um dos policiais. Sandra tenta se soltar. Solte-me! Isso é agressão! Mas o delegado já está algemando-a. Sandra, você está presa por falsidade ideológica, fraude e por forjar a própria morte. E pode acrescentar conspiração na lista. Ela ainda tenta se manter altiva. Vocês não entendem. Eu só quis justiça. Candinho destruiu minha vida. Estela rebate. Firme. Ninguém destrói a própria vida mais do que quem escolhe viver de mentira. Ernesto, encostado na parede, balbucia. Eu só obedeci a ordens. Vai explicar isso na delegacia também, responde o delegado. Com as duas megeras finalmente atrás das grades, a cidade amanhece diferente. A fábrica de biscoitos retorna oficialmente para o nome de Candinho. Ele entra no local com os olhos marejados, passando a mão pelas máquinas como quem reencontra um velho amigo. Eu achei que tinha perdido tudo, diz ele, emocionado. Dita se aproxima, segurando a mão dele. Você nunca perdeu o que é seu de verdade. Só estava escondido atrás de mentiras. Policarpo é trazido de volta, relinchando alegremente ao ver o dono. Samir corre pelo pátio da fábrica, rindo. Agora sim parece casa, exclama o menino. Candinho abraça o filho com força. Agora ninguém separa a gente mais. Para agradecer Estela e celebrar a reviravolta, Dita tem uma ideia inesperada. No meio da praça central, monta-se um pequeno palco improvisado. A notícia corre rápido. Algo especial vai acontecer. Candinho olha curioso. Você vai cantar mesmo? Depois de tudo isso? Dita sorri, confiante. Hoje eu não canto só por mim. Canto por justiça. A praça se enche. Estela observa emocionada. Dita pega o microfone e anuncia. Vocês me conhecem como Dita, mas hoje eu quero que conheçam quem eu sempre fui. Eu sou Doris River. O burburinho se espalha como fogo. A música começa. A voz dela ecoa forte, segura, cheia de emoção. Candinho observa com orgulho. Essa é minha estrela. A multidão vibra, dança, aplaude. No meio da festa, Estela sorri discretamente. Às vezes a verdade demora, mas quando chega faz barulho. E ali, sob o céu aberto da praça, com as mentiras desfeitas e os vilões presos, a cidade celebra não apenas uma vitória, mas um recomeço. Sandra surge diante de Candinho com o olhar carregado de revolta e um sorriso que mistura superioridade e provocação. Ela não fala de imediato, apenas o observa de cima a baixo, como se medisse o estrago que já causou. Candinho percebe o deboche silencioso e, diferente de outras vezes, não baixa a cabeça. Ele sustenta o olhar. Eu não tenho medo de você, Sandra. A vilã arqueia a sobrancelha, surpresa com o tom firme. Depois solta uma risadinha fina, quase elegante. Não tem medo? Pois devia ter.
Eu já tirei sua fábrica, já tirei seu animalzinho de estimação, e você sabe que eu posso tirar muito mais. Sua casa é só questão de tempo. Aliás, você já perdeu a esposa, já perdeu o filho. O que mais te resta? Ela fala pausadamente, saboreando cada palavra, como quem enfia uma agulha devagar. Candinho aperta os punhos, os olhos marejam, mas ele se recusa a demonstrar fraqueza. Eu ainda vou ter tudo de volta, cada coisa que você arrancou de mim, e você vai ter o que merece. Sandra dá 2 passos à frente, invadindo o espaço dele. Eu já tenho o que eu mereço. Eu sou a verdadeira herdeira de titia. Passei décadas ao lado dela. Aprendi tudo. Enquanto isso, você estava onde? Se banhando de lama, comendo capim e se achando especial só porque nasceu no ventre certo. O sarcasmo escorre da voz dela. Candinho sente o sangue ferver. Você pode ter passado décadas do lado dela, mas nunca teve o amor dela como eu tive. E é isso que te corrói. O sorriso de Sandra vacila por um segundo. Ela recompõe a máscara rapidamente. Não se iluda. Amor não paga conta. Poder paga. E o poder agora é meu. Ela faz menção de sair, mas Candinho segura o braço dela com força. A reação é impulsiva, quase animal. Sandra arregala os olhos, não pelo aperto, mas pelo que vê no rosto dele, algo que ela nunca tinha visto. O que está fazendo? Perdeu o juízo? Ele respira pesado. Foi você que me fez perder. Você arrancou tudo de mim. E agora eu vou te mostrar que eu também sei fazer maldade. Pela primeira vez, Sandra sente um arrepio real. Não é mais o caipira manso. É um homem quebrado. O que você está pensando em fazer? Ele não responde, apenas se aproxima mais. O silêncio dele é mais assustador do que qualquer ameaça. Sandra se solta e corre em direção à rua. O salto quase vira, mas ela não para. Candinho vem logo atrás, gritando o nome dela. Sandra, você vai saber o que é medo. Vai saber o que é perder o que ama. Vai sentir um tiquinho do que eu tô sentindo. Ela tropeça na calçada, quase cai, mas se recompõe rapidamente. Ao olhar para trás, vê o rosto dele vermelho, transtornado. Não há cálculo ali, só dor. 2 carros surgem em direções opostas. Sandra hesita por um segundo, depois arrisca tudo e atravessa entre eles. Os motoristas buzinam, freiam bruscamente. Candinho tenta seguir, mas os carros fecham a passagem. Ele é obrigado a parar. Quando o trânsito se desfaz, Sandra já desapareceu. O silêncio da rua pesa. Candinho fica parado, ofegante. As mãos tremem. O ódio que o impulsionava começa a se dissolver, deixando um vazio enorme. Ele passa a mão no rosto e percebe as lágrimas. É a primeira vez que eu vejo a Sandra com medo daquele jeito. Ele respira fundo, tentando recuperar o controle. Pelo menos agora ela sabe que eu não vou deixar barato o que ela fez com o Policarpo, nem comigo. Mas no fundo, uma dúvida começa a crescer. Até onde ele está disposto a ir? E pela primeira vez, não é Sandra quem parece mais perigosa. É ele. Um tempo depois, os órfãos chegam à escola mais quietos que o normal. Não há risadas no corredor. Não há correria. Há olhares que se cruzam e se desviam rapidamente, como se todos compartilhassem um segredo pesado demais para a idade que têm. Stella percebe imediatamente. Ela tenta manter a postura firme diante da turma, mas o silêncio estranho a incomoda. Ao notar que Jasmine cochicha algo com Felícia, ela interrompe a explicação e cruza os braços, desconfiada. O que está acontecendo? Vocês estão me escondendo alguma coisa? As crianças se entreolham. Bades abaixa a cabeça. Jasmine morde o lábio inferior antes de criar coragem. Professora, é sobre o Samir. Stella sente o coração apertar. O que houve com ele? Azuma está mesmo mantendo ele nessas condições? Jasmine respira fundo, como se estivesse denunciando algo proibido. Ele não come direito. A gente viu. Ele diz que não está com fome,
mas a barriga dele faz barulho. Ele tá ficando cada vez mais fraco. Felícia completa, nervosa, mexendo nos dedos. E não é só isso. Azuma obriga ele a sair para vender aquele livro dela. Ele anda a cidade inteira. Ontem ele quase caiu de cansaço. Estela perde a compostura por um instante. Então ele está ficando cada vez mais fraco e ainda precisa andar para cima e para baixo vendendo livro? Isso é desumano. O choque vira indignação. Mas as crianças não compartilham da mesma esperança. Elas compartilham medo. Bades ergue os olhos, hesitante. Não adianta nada, professora. A Dita tentou ajudar e tá presa. O peso da frase cai como uma sentença. Estela respira fundo. A menção à prisão de Dita deixa claro que qualquer tentativa contra Zuma tem consequências. Felícia olha para a porta, como se temesse que a vilã pudesse surgir a qualquer momento. Azuma disse que quem se mete com ela se arrepende. Ela falou olhando para a gente, como se soubesse de tudo. Estela estreita os olhos. Há algo mais ali, algo que não foi dito. Ela ameaçou vocês? Jasmim responde com cuidado. Ela não falou direto, mas disse que quem é ingrato acaba sozinho no mundo, e ficou olhando para a gente. A dissimulação de Zuma fica evidente. Não há agressão explícita. Há manipulação emocional, controle pelo medo. Estela caminha lentamente pela sala, processando tudo. O instinto protetor fala mais alto. Vocês estão com medo dela? As crianças não respondem. Mas o silêncio confirma. Bades então murmura. Ela diz que é a única família que o Samir tem agora. E que se ele sair de lá, nunca mais vai ser adotado por ninguém. A frase revela o jogo psicológico cruel. Estela fecha os olhos por um segundo, tentando conter a revolta. Quando abre, sua expressão muda. Sai a professora cautelosa. Entra a mulher decidida. Pois eu não tenho medo dela. As crianças levantam o olhar, surpresas. Eu vou conversar com a Azuma. Ela não pode continuar com essa sandice. Não enquanto eu estiver aqui. Felícia arregala os olhos. Mas, professora, e se ela fizer com a senhora o que fez com a Dita? Estela hesita por um breve segundo. O nome de Dita ecoa como um alerta. Mas ela não recua. A verdade sempre encontra um jeito de aparecer. E eu não vou fingir que não estou vendo o que está acontecendo com o Samir. Do lado de fora da escola, uma sombra observa o prédio por alguns segundos antes de ir embora. Nas ruas, sob o sol forte, onde Zuma arrasta Samir como se estivesse conduzindo um troféu ou um prisioneiro. Ela segura o braço do menino com força disfarçada de carinho. O aperto é firme demais para ser maternal. Coloca um sorriso nessa cara. Eu não quero que a sua tristeza espante os nossos potenciais clientes. Samir tenta forçar os lábios para cima, mas o sorriso sai torto, cansado. Ele fala quase num sussurro, com medo de provocar mais irritação. Eu queria ir para a escola. Zuma para no meio da calçada. O olhar dela muda. Não há grito, há frieza. Escola? Você só vai para a escola quando eu sentir que posso confiar em você. Porque se na própria cama você é capaz de fugir, imagina o que faria solto por aí. Ela se inclina levemente, fingindo ajeitar a gola dele, mas sussurra com veneno. Ou você quer voltar a dormir num abrigo qualquer, esperando que alguém te escolha de novo? Samir abaixa a cabeça. A manipulação é clara. Zuma não levanta a voz, ela planta a culpa. Eu não quero fugir, ele murmura. Ela solta um risinho irônico. Quer sim. Todo mundo quer fugir de mim. Mas adivinha? Sempre acabam voltando, porque eu sou a única constante na vida de vocês. Ela retoma a caminhada, puxando-o pelas ruas. Pessoas passam, algumas olham com pena, outras com indiferença. Zuma percebe os olhares e imediatamente troca a expressão. Endireita os ombros. Você é meu filho, não é um coitado. Mas o tom revela mais posse do que afeto.
Minutos depois, chegam à casa de uma viúva conhecida por ser generosa com instituições de caridade. Zuma ajeita o cabelo, limpa o canto da boca e respira fundo como uma atriz antes de entrar em cena. A porta se abre. Zuma sorri com doçura ensaiada. Boa tarde, minha senhora. Desculpe incomodar. Eu sou responsável pela Casa dos Anjos e estamos divulgando um livro feito com muito carinho pelas nossas crianças. Ela dá um leve empurrão em Samir para que ele fale sua parte. O menino respira fundo. Foi a gente que escreveu, mas ele percebe algo estranho. A viúva não está olhando para o livro, está olhando fixamente para Zuma, como se estivesse vendo algo que não pertence ao presente. Zuma continua o discurso, tentando retomar o controle. Cada exemplar ajuda a manter nossas atividades e garantir alimentação, educação e... Ela estende o livro. E então, quanto a senhora vai dar pelo livro que os meus anjinhos fizeram? A viúva não responde de imediato. Ela dá um passo à frente, os olhos marejados. Eu te conheço. Eu nunca me esqueceria desse rostinho angelical. Samir franze o senho. Zuma mantém o sorriso, mas ele endurece nas extremidades. Deve estar me confundindo com alguém. Sou responsável pelo orfanato Casa dos Anjos. Talvez a senhora tenha visitado. A mulher balança a cabeça lentamente. É de um orfanato, sim, mas de muitos anos atrás. Eu sei quem você é, Zuma. A menina que eu ia adotar. O nome atinge Zuma como um tapa invisível. O livro escorrega das mãos dela e cai no chão. O sorriso desaparece. A postura firme se desfaz. Por um segundo, não existe diretora, nem vilã, nem máscara. Só a menina abandonada. A senhora está enganada, ela tenta dizer, mas a voz falha. A viúva se aproxima mais. Eu e meu marido ficamos encantados com você. Você era doce, educada, sonhadora. Nós já tínhamos preparado o quarto. Lembra? Você falava que queria aprender piano. Os olhos de Zuma se enchem de lágrimas contra a própria vontade. Você está bem? Pergunta a viúva, preocupada. Mas a mulher continua, tomada pela emoção. Antes de partir, meu marido sempre se lembrava de você. Foi uma emergência. Tivemos que sair do país às pressas. Eu achei que a instituição teria explicado. Eu rezei para que você tivesse encontrado outra família, que tivesse sido amada e protegida. A palavra amada ecoa como ironia cruel. Zuma respira de forma irregular. A dissimulação tenta voltar. Eu fui muito bem cuidada. Não me faltou nada, mas a própria voz atrai. Samir observa tudo em silêncio. Pela primeira vez, ele vê rachaduras reais na armadura dela. A viúva toca o braço de Zuma. Eu sinto muito se você pensou que foi abandonada. Nunca foi essa a intenção. A culpa, a palavra invisível que sempre moveu Zuma, agora se vira contra ela. Sem conseguir suportar mais, ela se afasta bruscamente. Eu preciso ir. Temos outras casas para visitar. Ela não pega o livro no chão, não agradece, não mantém a personagem. Ela vira as costas e sai praticamente correndo. Samir fica parado por um segundo, a porta ainda aberta. A viúva ainda ali. É a chance perfeita. Ele olha para a rua, olha para o portão, olha para a liberdade. A viúva percebe o conflito. Você quer ajuda, meu filho? Ele hesita, mas então, ao longe, vê Zuma parar na esquina. Ela está chorando, não discretamente, não manipulando, chorando como alguém que perdeu algo há muito tempo. Samir engole seco. Ele poderia fugir, poderia correr para Candinho, mas algo diferente nasce ali, compaixão. Ele murmura. Ela também já foi órfã. Sem responder à viúva, ele corre atrás de Zuma. A mulher observa, perplexa, enquanto os dois desaparecem na esquina. E naquele instante, o jogo muda.
porque pela primeira vez, Samir viu a dor por trás da crueldade. E pela primeira vez, Zuma foi obrigada a encarar o fantasma que criou a mulher que ela se tornou. O escritório de Araújo está silencioso demais para o turbilhão que Candinho carrega no peito. Ele entra sem bater, tira o chapéu e anda de um lado para o outro, como se as palavras estivessem disputando quem sai primeiro. Eu acabei de voltar da casa do Ernesto e da Sandra. Araújo ergue os olhos por cima dos óculos, franzindo a testa. Sandra? Não queria dizer baronesa? O silêncio que segue é constrangedor. Candinho engole em seco, percebendo o deslize. É isso mesmo, a baronesa. Araújo fecha a pasta devagar, analisando o amigo. E essa visita foi amistosa? Ou eu devo começar a redigir um pedido de desculpas preventivo? Candinho ignora a ironia. Eu vim te pedir uma coisa. Quer dizer, 3. O advogado se ajeita na cadeira, já prevendo o problema. Comecemos pela menos explosiva. Candinho respira fundo. A primeira o senhor já sabe. Eu pedi a liberdade da dita. Araújo assente. Profissional. Já entrei com o habeas corpus. Ela é ré primária. Não apresenta risco de fuga. As chances são boas. Muito boas. Candinho fecha os olhos por um instante, aliviado. Ainda bem, porque ela está pagando por coisa que não devia. Mas o alívio dura pouco. A segunda é mais espinhosa. Eu quero denunciar a baronesa. O Policarpo está vivendo pior que bicho em exposição. Aquela jaula é uma vergonha. Isso não pode continuar. Araújo entrelaça os dedos, pensativo. Denúncia sem prova vira fofoca em tribunal. Mas eu posso conseguir essas provas. Estou na fábrica todos os dias. Posso fotografar as condições, registrar testemunhos discretamente. Ele faz uma pausa estratégica. E mais, posso revisar o contrato. Talvez exista uma brecha que permita que o Policarpo viva com você e ainda mantenha a função publicitária. Candinho abre um sorriso largo, quase infantil. Eu sabia que o senhor não era só advogado, era milagreiro. Araújo reprime um sorriso. Não confunda estratégia com milagre. Milagre não precisa de papel assinado. Candinho então muda o tom. O sorriso desaparece. E a terceira é a mais importante. O advogado já percebe. Zurma, Candinho confirma com um aceno firme. Eu quero entrar com um processo contra ela. Essa adoção não pode existir. Eu sou o pai do Samir. O silêncio pesa. Araújo encara Candinho por alguns segundos longos demais. Não há resposta imediata. Candinho estranha. O que foi? Acha que eu não posso ter esse direito? Araújo suspira, escolhendo as palavras com cuidado. Eu vou ser bem sincero. O documento de adoção da Zuma tem o aval de uma juíza. Não é um papel qualquer. Se você entrar com esse processo, será uma guerra ideológica. Não será apenas sobre paternidade. Será sobre quem o Estado reconhece como família. Candinho aperta o chapéu entre os dedos. Família não é carimbo. É sangue. É amor. Tribunal não trabalha com poesia, Candinho. Trabalha com prova. O nome, prova, ecoa como um desafio. A prova que ela tem é o depoimento do Samir. Um depoimento manipulado. Ela botou medo no menino. Araújo mantém o tom neutro. Você consegue provar que foi manipulação? Candinho hesita por meio segundo. Só meio. Se qualquer juiz perguntar para o meu filho o que ele acha da Zurma, é capaz de eu lavar a boca dele com sabão depois. Araújo ergue uma sobrancelha. Ameaça não ajuda sua causa. Não é ameaça, é desespero de pai. O advogado se levanta e caminha até a janela. Entenda uma coisa. Se você abrir esse processo sem algo concreto, pode fortalecer ainda mais a posição dela. Ela vai alegar estabilidade, guarda legal, adaptação da criança. E você?
Vai parecer um pai que apareceu tarde demais. A frase dói. Candinho aperta os dentes. Eu posso ter chegado tarde, mas eu cheguei. Araújo se volta para ele. Então precisamos ser inteligentes. Encontrar inconsistências na adoção, testemunhas, relatórios, qualquer indício de irregularidade. Candinho respira fundo, como se organizasse o próprio coração. Eu vou conseguir minha prova, nem que eu tenha que revirar essa cidade do avesso. Ele se aproxima da mesa, firme. Ou eu não me chamo Cândido Policarpo Sampaio dos Santos. Araújo o observa. Não vê apenas impulsividade, vê determinação, mas também vê risco. Só não transforme essa busca por justiça em vingança, porque vingança cega, e tribunal enxerga isso de longe. Candinho coloca o chapéu de volta. Eu não quero vingança, eu quero meu filho. A porta se fecha atrás dele com mais força do que o necessário. Araújo permanece parado por alguns segundos. Depois murmura para si mesmo. E a Zurma vai lutar como quem não tem mais nada a perder. Do lado de fora, Candinho caminha decidido. Ele não sabe ainda qual será a prova, mas sabe que precisa encontrar, lá antes que a narrativa de Zuma se torne verdade oficial. Porque, a partir de agora, não é apenas uma disputa judicial, é uma guerra de versões. E cada passo errado pode custar a única coisa que realmente importa, Samir. Mais tarde, a casa está silenciosa de um jeito estranho, como se as paredes soubessem que algo delicado havia sido tocado e agora aguardassem o desfecho. Samir sai do quarto depois de alguns minutos inquieto, ainda com a conversa da viúva ecoando na cabeça. Ele não consegue parar de pensar na expressão de Zuma quando ouviu o nome Zulma, nem na forma como ela perdeu o controle por um instante. Aquela não era a mulher segura e manipuladora que ele conhecia, era alguém ferido. Ao chegar à sala, ele a encontra sentada no sofá, inclinada para frente, os ombros curvados e o rosto parcialmente escondido pelas mãos. Não há plateia, não há encenação, não há discurso. Só um choro baixo, quase contido, como se ela tivesse vergonha até de sofrer. Ele observa por alguns segundos antes de se aproximar. Pela primeira vez, não sente medo imediato. Sente curiosidade e algo que ainda não sabe nomear. Ele dá 2 passos cautelosos. Você está bem? Zuma levanta o rosto rapidamente, enxugando as lágrimas com um gesto brusco, como se tivesse sido pega em flagrante cometendo um erro imperdoável. Os olhos ainda estão vermelhos, mas a postura começa a se recompor. Desde quando você se preocupa comigo? Até ontem estava enaltecendo a Dita e o Candinho, me colocando no pedestal da maldade como se eu fosse a vilã da sua história. Vai para o seu quarto. O tom é defensivo, quase sarcástico, mas não tem a mesma força de antes. Há uma rachadura visível na armadura. Samir não obedece imediatamente. Em vez disso, aproxima-se mais, encarando-a com uma atenção que não é comum em uma criança. Hoje é a primeira vez que eu sinto empatia por você. A palavra paira no ar. Zuma franze o senho, desconfiada, como se estivesse tentando identificar a armadilha escondida naquela frase. Empatia? Você mal consegue decidir o que quer no café da manhã e agora está analisando meus sentimentos? O sarcasmo sai automático, mas não o suficiente para afastá-lo. Samir mantém a calma. Eu percebi que você também era uma órfã. Você criou esperança de ter uma família, mas nunca teve uma de verdade. A respiração dela falha. A lembrança da viúva reaparece inteira, com promessas detalhadas demais para terem sido esquecidas. Mesa farta, irmãos correndo pelo quintal, viagens, roupas novas, um quarto só seu. Ela sempre fingiu que não se importava, que superou, que transformou o abandono em força, mas a verdade é que nunca deixou de esperar. Sem conseguir sustentar a máscara, Zuma começa a chorar de verdade, não de forma controlada, mas com a dor antiga finalmente encontrando espaço.
Aquela mulher me prometeu mais do que uma família. Me prometeu um lar. Me prometeu irmãos, primos, tios, aniversários com bolo grande, presentes de Natal que não eram divididos entre 10 crianças. Me prometeu roupas novas, comida boa, viagens fantásticas. Eu esperei por dias, depois meses, depois anos. Cada visita no portão, eu achava que era ela. E sabe quando eu percebi que ela não voltaria? Quando fiz 18 anos e me disseram para arrumar minhas coisas e sair, porque eu já não servia mais para o orfanato. A voz dela oscila entre revolta e vergonha. Samir escuta em silêncio e arrisca. Mas ela disse que Zuma o interrompe de imediato, quase agressiva, como se a simples possibilidade de justificativa fosse insuportável. Não importa o que ela disse, é mentira. Ela não voltou porque não quis, nem conseguiu criar uma desculpa decente. Eu não fui adotada porque eu não sou feita para ser amada. Ela olha diretamente para ele, como se estivesse se acusando diante de um júri invisível. O Candinho também provou isso quando me trocou. Você e as outras crianças também provam todos os dias, quando me olham como se eu fosse um castigo. E se eu não posso ser amada, só me resta ser odiada. Pelo menos o ódio mantém as pessoas por perto. Samir sente um aperto estranho no peito. Ele não entende completamente a dor dela, mas entende o sentimento de abandono. Ele se aproxima ainda mais e segura a mão dela, um gesto simples que a surpreende. Não, você está errada. Quer dizer, você só é odiada pelas coisas que você faz, não por quem você é. O meu pai adorava você. Ele falava de você com carinho. Mas você se apaixonou e fez tudo aquilo porque ele se casou com a Dita. Isso foi escolha sua. Zuma o observa, atônita com a franqueza. A Zenaide te ama também. Mesmo quando você trata ela mal, ela continua do seu lado. Isso não é ódio. Ele respira fundo, antes de completar. Você só precisa ser aquela menininha que acreditava nas promessas. E menos essa dona de orfanato que acha que manda no mundo. Zuma permanece em silêncio por alguns segundos, absorvendo cada palavra. Pela primeira vez, alguém separa quem ela é do que ela faz. Com a voz mais baixa, quase infantil, ela pergunta: você acha que eu ainda tenho salvação? A pergunta é sincera, desarmada. Samir responde sem hesitar: é claro que tem. Todo mundo tem. Ele cria coragem para dar o passo seguinte. Para começar, me devolve para o meu pai. A mudança é imediata e quase assustadora. A fragilidade desaparece do rosto dela como se nunca tivesse existido. O olhar volta a ficar calculado, frio, técnico, o olhar da mulher que sobreviveu controlando tudo ao redor. Ela retira lentamente a mão da dele. Eu entendi o seu jogo. Quer me manipular só porque me viu triste, não é? Acha que pode usar minha fraqueza contra mim. Samir balança a cabeça, aflito. Não é isso. É sim. Você aprendeu rápido demais. Mas esqueceu de um detalhe fundamental. Eu sou a sua mãe. No papel, na lei e na prática. E eu nunca vou te devolver para o Candinho. Nunca. O tom agora é definitivo. Vai para o seu quarto. Agora. Assustado com a transformação abrupta, Samir recua e sai correndo pelo corredor, o coração disparado, percebendo que a esperança que parecia ter surgido acabou de ser esmagada. Zuma permanece na sala, imóvel por alguns segundos, sustentando a própria decisão, como se estivesse defendendo um território ameaçado. Quando o som da porta do quarto se fecha ao longe, o silêncio volta a ocupar a casa inteira. A rigidez começa a ceder lentamente, porque a verdade é que as palavras do menino ainda estão ali, atravessadas nela como uma lembrança insistente de quem ela foi um dia e de quem talvez ainda pudesse ser, se não tivesse tanto medo de perder o pouco que acredita ter conquistado. A casa ainda carrega o peso da discussão com Samir quando a campainha toca de forma inesperada, cortando o silêncio como um aviso
de que o conflito ainda está longe de terminar. Zuma, que estava parada no meio da sala tentando reorganizar os próprios pensamentos, se sobressalta. Por reflexo, leva a mão ao rosto, enxuga rapidamente os vestígios de lágrimas e caminha até o espelho do aparador. Em poucos segundos, recompõe a postura, ajusta o cabelo, respira fundo e veste a expressão ensaiada de serenidade, a máscara da boa moça incompreendida. Ela abre a porta já preparada para qualquer coisa, mas ao ver Stella parada ali, firme, com os olhos carregados de indignação, percebe que aquela visita não é casual. Stella não espera convite. Eu quero ver o Samir. O tom é direto, sem rodeios, como quem já entrou numa batalha antes mesmo de cruzar o portão. Zuma imediatamente se posiciona na frente da entrada, bloqueando a passagem com o corpo. Parou. Não se mexa. Você não tem o direito de entrar na minha casa sem autorização. O sorriso é fino, controlado, mas os olhos demonstram alerta. Stella dá um passo à frente, enfrentando a barreira. Você quer mesmo falar sobre direitos? Porque se for abrir esse assunto, podemos começar pelo direito de uma criança viver com o próprio pai. O clima esquenta em segundos. O Samir vai voltar para o candinho e você vai ter que exigir seus direitos humanos atrás da pior cela desse estado. Zuma inclina levemente a cabeça, como se estivesse analisando uma peça curiosa. Ameaças? De você? Isso chega a ser irônico. Ela se aproxima lentamente, invadindo o espaço pessoal de Stella de forma calculada, forçando-a a sustentar o olhar. Quem você pensa que é para me enfrentar desse jeito? A pausa é estratégica. Eu respondo. Nada. Stella sente o golpe, mas tenta manter firmeza. Zuma continua, agora com uma frieza quase clínica. Alguém que mente a vida inteira, que engravidou antes de terminar os estudos, que passou dias desaparecida sem explicar para ninguém onde estava, ou melhor, sem lembrar. Stella engole seco. Isso não é da sua conta. Zuma ignora. Traiu o noivo. Ficou noiva de outro e agora está prestes a repetir a dose com o ex. Francamente, sua moral é mais suja do que a minha. As palavras são escolhidas como lâminas. Não há grito, há precisão. Stella tenta reagir. Você não sabe de nada. Mas a voz falha. O coração dispara. A respiração encurta. A ansiedade que ela vinha tentando controlar começa a tomar o corpo. As acusações, mesmo exageradas e maldosas, tocam em pontos sensíveis demais. Zuma percebe e, como alguém experiente em detectar fraquezas, aprofunda o ataque. Eu posso ser chamada de vilã, mas pelo menos eu não finjo ser heroína enquanto deixo um rastro de caos por onde passo. Stella sente o chão emocional fugir sob seus pés. O olhar antes firme começa a vacilar. Ela tenta dizer algo, qualquer coisa que a coloque novamente no controle. Eu só quero proteger o Samir. Mas a frase sai quebrada, mais como um pedido do que como uma afirmação. Zuma cruza os braços, vitoriosa na postura. Então comece protegendo a si mesma. Porque no estado em que você está, não protege nem os próprios sentimentos. O silêncio se instala por um instante sufocante. Stella percebe que, se continuar ali, vai desmoronar completamente. A respiração está irregular, as mãos tremem discretamente. O peito parece apertado demais para comportar o ar necessário. Sem conseguir sustentar o confronto, ela vira o rosto para não deixar que as lágrimas caiam na frente da rival. Mas elas vêm assim mesmo. Sem outra palavra, ela se afasta, caminhando rápido pelo portão, tentando manter alguma dignidade enquanto o choro a domina. Zuma permanece parada na porta, observando-a ir embora. Ela venceu o embate, mas a sensação que fica não é de triunfo. É um vazio estranho. O clima na mansão está estranho desde a última visita indesejada. Sandra caminha pela sala com passos calculados,
organizando mentalmente estratégias enquanto ajusta uma joia no pescoço. O disfarce de baronesa já não é apenas fantasia, tornou-se armadura. Quando a campainha toca, o som ecoa como um aviso. Ela para por um instante, calcula possibilidades e então fala com frieza controlada. Eu vou me disfarçar de baronesa. Atenda para mim, por favor. Ernesto, que estava servindo uma bebida para si mesmo, quase engasga. E cadê a Olga? Sandra nem olha para ele. Fazendo o que você odeia? Trabalhando. O comentário vem carregado de ironia, e Ernesto fecha a cara, irritado por ser lembrado de sua própria inutilidade prática. Ele ajeita o paletó e caminha até a porta, mas algo na insistência da campainha o deixa inquieto. Ao abrir, ele paralisa. Candinho está ali, e ao lado dele, o delegado. O sangue parece desaparecer do rosto de Ernesto. O que é isso? O que você está fazendo aqui? Candinho não perde tempo. Eu vim falar com a Sandra. A firmeza no tom contrasta com o jeito simples de se expressar. O delegado permanece ao lado, postura séria, documento em mãos. Antes que Ernesto possa reagir, Sandra surge no alto da escada, já completamente transformada. Peruca impecável, postura aristocrática, expressão altiva. Ela desce lentamente, como se estivesse entrando em cena. Eu já falei 1000 vezes que não sou a Sandra. Sou a baronesa Sofia de Champs. Quanto antes você aprender isso, melhor para você. Candinho fecha o punho por instinto, segurando-se para não arrancar a peruca ali mesmo. O delegado percebe a tensão e se adianta, mantendo o foco profissional. Recebemos uma denúncia formal de que a senhora está mantendo o animal Policarpo em condições inadequadas, especificamente em confinamento permanente numa jaula. Sandra arqueia uma sobrancelha com desdém calculado. E onde exatamente um animal deveria ficar? Na sala de jantar? Ela cruza os braços. Sinceramente, delegado, aquela jaula é mais confortável do que o estábulo onde o senhor Candinho o deixava. Pelo menos aqui ele tem ração de qualidade. Candinho dá um passo à frente, indignado. O Policarpo nunca foi tratado como bicho na minha casa. O delegado estende a mão discretamente, pedindo calma. Independente disso, as denúncias foram analisadas e aceitas pelo juiz responsável. Há indícios suficientes para a intervenção. Caso a senhora não queira arcar com uma multa de valor considerável, deverá devolver o animal imediatamente ao antigo tutor. Por um segundo, o olhar de Sandra vacila, não por medo, por cálculo. Ela percebe que resistir pode gerar desgaste público desnecessário. Ela ergue o queixo, recompondo a superioridade. E o contrato publicitário? Continuarei com os direitos de imagem dele? Candinho se aproxima, controlando a própria raiva. Ele pode continuar como animal propaganda, mas vai morar comigo. Chega de viver trancado como troféu. Sandra dá de ombros, como se estivesse dispensando algo irrelevante. Ótimo. Leve esse animal. Não fará falta. Pelo menos minha fábrica ficará menos aromática. A provocação é deliberada. Ela então se aproxima de Candinho, diminuindo a distância entre eles, o sorriso fino carregado de ameaça silenciosa. Mas preste atenção, Candinho. Ele a interrompe, firme. Vai mesmo me ameaçar? Porque eu sei de coisas que podem acabar com sua vilania mais rápido do que você imagina. A frase paira no ar como um blefe, ou talvez não. Ernesto observa, tenso, percebendo que algo pode escapar do controle. Sandra sustenta o olhar por alguns segundos longos demais. Pela primeira vez, ela mede as palavras antes de soltá-las. Não tenho nada a dizer. Ela recua um passo. Apenas saia da minha casa. Agora. O delegado faz um gesto confirmando a ordem de devolução e acompanha Candinho até a saída. Antes de atravessar a porta, o caipira lança um último olhar para Sandra, carregado de fúria contida e promessa silenciosa. Ela mantém a postura altiva,
até a porta se fechar. Assim que o som ecoa pela mansão, a expressão dela muda minimamente não para a fragilidade, mas para a preocupação estratégica. Perder Policarpo não é apenas perder um animal, é perder controle, imagem, símbolo. Ernesto se aproxima, ainda nervoso. Isso não vai parar por aqui, vai? Sandra caminha até a janela, observando Candinho se afastar. Não. Ela toca a própria peruca, pensativa. Mas Guerra se vence escolhendo o momento certo de atacar. E ele acabou de dar o primeiro passo errado ao me provocar. Do lado de fora, Candinho caminha com o delegado, satisfeito por uma vitória concreta. Policarpo voltará para casa. É pouco diante de tudo que precisa resolver, mas é um começo. E em guerras longas, cada pequeno avanço importa, porque quando vilões começam a perder território, eles costumam reagir com algo ainda mais perigoso. A noite já caiu quando Candinho dobra a esquina de sua rua, trazendo Policarpo ao seu lado, segurando firme a corda, como se ainda temesse que o burro desapareça outra vez. O céu guarda um resto de luz arroxeada, e o ar parece mais leve do que nos últimos dias. Ele caminha devagar, quase solene, como quem retorna de uma batalha vencida, mas não encerrada. De vez em quando, olha para o animal, como se precise confirmar que aquilo é real, que não está sonhando. Passa a mão pelo pescoço de Policarpo e suspira fundo. A voz sai carregada de emoção, mas também de reflexão. Eu sei que a Sandra fez aquelas maldades com você, meu amigo. Sei que você sofreu naquele lugar, preso, feito bicho sem dono, mas eu tenho que pensar no que fazer com ela. Querendo ou não, ela tá com as fábricas nas mãos e se ela for presa agora, aquilo pode ir a leilão. E quem sofre é o povo que trabalha lá. Pelo menos você tá de volta. Isso ninguém tira da gente. Policarpo solta um zurro alto, quase indignado, e bate o casco no chão. Candinho arqueia as sobrancelhas, desconfiado do próprio raciocínio, e esboça um sorriso enviesado. Tá achando que eu tô passando pano pra ela, é? Provoca, com uma ponta de sarcasmo. Você tá certo, a Sandra não presta. Mas tem coisa que a gente não resolve no impulso. Ela vai cair por conta própria. Gente que vive de mentira sempre tropeça na própria língua. É só uma questão de tempo. Ele abre o portão e entra em casa com o coração aquecido, sentindo que, apesar das dores recentes, algo começa a se ajeitar. Só que, ao cruzar a sala, ele para abruptamente. Seu olhar encontra uma silhueta parada perto da mesa. Por um segundo, ele acha que está imaginando. Pisca, confuso, o coração acelera. Dita está ali, de pé, mãos entrelaçadas à frente do corpo, os olhos marejados e um sorriso trêmulo que mistura alegria e insegurança. O silêncio entre os dois pesa mais do que qualquer palavra. Candinho deixa o chapéu cair no chão sem perceber e corre até ela, envolvendo-a num abraço apertado, quase desesperado, como se precise compensar cada segundo de distância. Ele encosta o ouvido no peito dela, querendo sentir os batimentos, confirmar que ela está ali de verdade. Com a voz embargada, ele diz: Eu sinto tanto a sua falta. Tem noite que eu converso sozinho, achando que você tá me ouvindo. A juíza te tirou daquele lugar. Eu não aguento mais pensar em você atrás das grades por causa de uma injustiça. Dita fecha os olhos e acaricia os cabelos dele. Há emoção, mas também firmeza. Quando se afasta um pouco para encará-lo, seu olhar revela algo diferente. Menos fragilidade, mais determinação. É o meu amor por você que me mantém firme, Candinho. A juíza Flora foi a meu favor e contra Zulma, e para ser sincera, cada dia lá dentro eu repito para mim mesma que isso é passageiro, que a verdade aparece. E agora eu tenho certeza, juntos nós vamos recuperar o Samir. Eu não enfrento tudo aquilo para desistir agora. Ele a observa com admiração, quase surpreso com a força que ela demonstra. Antes que responda, um pigarro discreto corta o clima.
Araújo se aproxima com postura controlada, mas com um brilho evidente de satisfação nos olhos. Ele gosta de anunciar viradas estratégicas e deixa isso transparecer. As boas notícias não param por aqui, afirma, ajeitando o paletó. Eu consigo, Candinho. Depois de muita insistência, documentos apresentados e questionamentos bem colocados, haverá um julgamento. Você contra Azuma, pela guarda do Samir. O nome dela paira como um desafio. Candinho sente o peito apertar, mas agora não é medo, é decisão. Ele troca um olhar rápido com Dita, que mantém a cabeça erguida. Ainda assim, a desconfiança aparece. E ela? Pergunta, semicerrando os olhos. Azuma não vai ficar quieta. Ela sempre dá um jeito de virar o jogo, de se fazer de vítima. Araújo solta um meio sorriso, quase irônico. Ela pode tentar. Pode usar chantagem emocional, inventar mais uma versão conveniente da própria história. Mas dessa vez, nós temos testemunhas, provas e coerência. E a verdade, quando bem apresentada, pesa mais do que qualquer encenação. Dita cruza os braços, pensativa. Eu só espero que ela não tente usar o Samir de novo para provocar você. Ela sabe exatamente onde machuca. A expressão de Candinho muda. O semblante se endurece. Se ela encostar um dedo naquele menino para fazer jogo sujo, eu não fico calado. Eu já fui ingênuo demais achando que todo mundo tinha um pingo de bondade. Agora eu aprendo. Ele caminha até a janela e observa a rua, como se já enxergue ali o confronto que se aproxima. Depois se vira, os olhos brilhando com esperança renovada. A guerra começa agora, declara, com firmeza crescente. E eu tenho o que é preciso para vencer. Não é dinheiro nem poder. É a certeza de que eu estou lutando pelo que é certo. E ninguém tira isso de mim. Se a juíza foi ao seu favor agora, com certeza nos devolverá o Samir também. Dita segura sua mão com força. Araújo observa em silêncio, satisfeito ao perceber que aquele homem simples já não reage só com o coração, mas também com estratégia. Do lado de fora, Policarpo solta mais um zurro, quase como um anúncio de que tempos diferentes se aproximam. E pela primeira vez em muito tempo, a esperança deixa de ser apenas desejo e passa a ser um plano em movimento.